Guy Ritchie traz-nos uma nova classe de criminosos com a sua nova série The Gentleman. E quem diz nova, diz uma classe de criminosos com 5 anos, porque esta série é baseada num filme homónimo do mesmo realizador que saiu em 2019. Tirando algumas semelhanças entre as circunstâncias das personagens, estes dois projetos não têm nenhuma ligação. Por isso, não precisam de ver o filme para perceberem a série e eu até vos aconselhava a ficarem só por ela, porque já vos digo, mas antes disso, não se esqueçam de gostar deste vídeo, subscrever o canal e tocar a campainha para serem avisados com a sair um novo vídeo. A série começa por nos mostrar o Eddie numa missão na Turquia quando recebe a notícia de que o seu pai teve um acidente. Ele regressa à Inglaterra, vai ao funeral do seu pai e ficamos a saber que a casa da família, o elemento principal da herança, vai sempre para o primogénito que, neste caso, pode não ser a melhor pessoa para ficar responsável pela mansão. Isto deixa-nos logo a pensar que grande parte da série vão ser os outros irmãos a tentarem ficar com esta parte da herança para preservarem a história da família, mas não. I hereby leave to my son, Edward Hornby. Este é o primeiro de muitos momentos nesta série em que as nossas expectativas são subvertidas e isso é um dos aspectos que a torna sempre fresca e imprevisível. Claro que este é um pequeno exemplo, mas ao longo da série vamos ter uns com um impacto muito maior. Aliás, há outro gigante mais à frente neste episódio, mas já lá vamos. Não tendo conseguido ficar com a mansão, o título e a fortuna como era o seu direito como primogénito, Freddy não tem como pagar uma dívida a uma família do crime e, por isso, vai pedir ajuda ao novo duque Eddie, que começa a ver onde é que pode ir buscar os 8 milhões para ajudar o seu irmão. Sem muitas opções viáveis, Eddie vê-se forçado a considerar vender a mansão. Contudo, ao conhecer a Susie Glass, ele descobre que vender a mansão pode não ser assim tão simples. É que a família Glass tinha um acordo com o antigo duque e estava a usar os terrenos da sua mansão para a plantação da Maria Joana. E se o novo duque vender a mansão, isso pode pôr em causa o negócio. Então, a Susie e o Eddie juntam-se para resolver a dívida do Freddy e manter o status quo. A Susie consegue negociar com o criminoso que emprestou o dinheiro ao Freddy e baixar a dívida para metade, enquanto o Eddie, contando com os 2 milhões no cofre do seu pai, conseguiu arranjar o resto do dinheiro vendendo parte da sua coleção de vinhos. E pumbas, está resolvido. Certo? Errado. Porque o Freddy pegou nos 2 milhões que estavam no cofre e apostou tudo numa luta ilegal e agora lá vai o Eddie ter de resolver a situação mais uma vez. Para mim, esta é a melhor cena da série. A forma como o Guy Ritchie utiliza várias técnicas para mostrar o caos que está na cabeça das personagens, o aglomerado de emoções, o não saber o que fazer, está tudo na realização desta cena. Claro que o Theo James também faz um trabalho fantástico, mas aqui tem um grande auxílio do Guy Ritchie que, mais uma vez, mostra saber utilizar estas técnicas para elevar uma cena. E apesar desta cena incrível, o Eddie não consegue resolver nada e então pede a Susie que resolva a situação, o que ela faz e quando parecia estar mais uma vez resolvido, ela revela ao Duque que parte do seu acordo para baixar a dívida para metade inclui o Freddy filmar-se a dançar como um galo e pedir desculpas. E a série tem muito disto. Cada episódio começa com um problema que fica cada vez mais complicado e de difícil resolução, mas nunca parece impossível. Muitas vezes, quando os filmes e as séries tentam complicar as coisas para as personagens para manterem a história dinâmica, acontecem sempre duas coisas. O problema torna-se impossível de resolver ao ponto das personagens ficarem encostadas à parede sem terem para onde se virar, e para resolverem isso porque querem um determinado final que já parece impossível, é arranjada uma solução que parece um bocado aldrabada e não é merecida. E por isso, no final ficamos insatisfeitos porque nos estivemos a preocupar por nada, porque acontecesse o que acontecesse, eles iam sempre safar de uma maneira ou de outra. Enquanto que, nesta série, isso nunca acontece. As situações complicam-se e nós ficamos preocupados pelas personagens, mas as resoluções são sempre justificadas. E isso ajuda não só os episódios de forma individual, mas a série como um todo. Porque se todos os episódios fossem resolvidos de uma forma fácil, a série perdia a sua fasquia e seria muito difícil para nós continuarmos a investir nela. A meio da série eu comecei-me a questionar porque é que eu não me estava a fartar, uma vez que os episódios têm todos uma estrutura semelhante. Há uma narrativa contínua, mas a série também é bastante episódica. No entanto, apesar disto tudo, ela nunca se torna repetitiva. Apesar das suas semelhanças, os episódios são bastante diferentes e têm elementos suficientes para se diferenciarem uns dos outros. Pegando numa série sobre a qual eu já falei que não fez nada disto, na queda da casa Usher, as personagens eram todas iguais, se calhar tinham um aspecto ou outro que as distinguia, mas de resto
eram todos iguais. Os episódios tinham todos a mesma estrutura e nunca apresentavam nada novo ou diferente e eu fartei-me. Por isso é que é importante, quer seja num filme, série, peça de teatro, irmos apresentando coisas novas ao público para o mantermos cativado. Se não houver uma evolução ou distinção entre as cenas, corre-se o risco de ficar aborrecido. Agora, não vamos introduzir novos elementos só porque sim. Tem de fazer sentido para o que estamos a contar. E também não vamos conseguir fazer em todas as cenas. Mas é algo para ter em mente quando estamos a escrever uma história. E por falar em história, vamos voltar à nossa. O Freddy tem então de filmar o tal vídeo, mas está com dificuldade a transformar-se numa galinha. E tenho a dizer que esta cena despertou em mim o stress pós-traumático das aulas de teatro, em que os professores gritavam connosco a dizer que queriam que nós fôssemos a personagem, o que mais tarde eu vim a perceber que era simplesmente experienciar as circunstâncias da personagem. Porque, segundo o meu mestre, se nos tornássemos as personagens é porque tínhamos um problema de esquizofrenia. Agora, quais são as circunstâncias de uma galinha? Não faço ideia, mas é uma questão de a estudar, perceber os movimentos, as reações a diferentes estímulos, etc. Basicamente fazer pesquisa sobre o seu comportamento, algo que o Freddy certamente não fez. Por isso é que é sempre importante irmos bem preparados, porque nunca sabemos o que é que o realizador ou o encenador vai querer, por isso, quantas mais ferramentas nós tivermos, melhor. Principalmente se tivermos a lidar com um realizador como o Tommy, que só sabe gritar com atores e não trabalhar com eles. E há quem diga que a vida de ator é fácil. E, farto de ser humilhado, o Freddy mostra como se trabalha com um ator. Ora, aí está uma bela galinha. Claro que não é preciso apontar uma arma a ninguém, mas às vezes dizer algo vezes e vezes sem conta também não vai levar a lado nenhum. Se eu disser a um ator que tem de estar em esforço enquanto diz a fala, eu posso lhe dizer várias vezes para estar em força ou dizer mais esforço, mais esforço, mais esforço. Ou posso colocá-lo numa situação de esforço e fazê-lo dizer a fala para ele perceber como é que o facto de estar em esforço afeta a maneira como ele a diz e a postura do seu corpo. Às vezes não há tempo, mas isto pode ser a diferença entre filmar-se uma cena de jeito ou uma coisa às 3 pancadas. Como eu disse, o Freddy levou a coisa um bocadinho longe demais e não só não precisava de lhe apontar uma arma, como também não precisava de a disparar. Mais uma vez, quando pensávamos que estava tudo resolvido, a situação complica-se. Sinceramente, eu não dava muito por esta série por ser o remake de um filme que falhou e por ser da Netflix, que ultimamente não nos tem dado assim grande coisa. A única coisa que me deixava com curiosidade era o Guy Ritchie, que apesar de ter falhado com o filme dos Gentlemen, é um realizador que vale sempre a pena ver. Mas não estava nada à espera de gostar tanto desta série, muito menos de ficar logo agarrado no primeiro episódio. E eu não sei se há planos para mais temporadas. Se houver, eu vou ver, mas eu preferia que ficasse por aqui só porque está bem como está. Não há pontas soltas, não há nada a melhorar ou explorar, a série está ótima assim. Esta é uma história com princípio, meio e fim. Por isso, deixem-na ficar como está. Agora, será que a vão deixar ficar assim ou vão arriscar e fazer mais alguma coisa com ela? Acham que deviam? Gostaram mais destes Gentlemen ou dos do filme? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair o próximo vídeo. Por agora é tudo. Até à próxima. Guy Ritchie traz... para a plantação da Maria... Muitas vezes quando os filmes e as séries tentam manter as coisas Muitas vezes quando os filmes e as séries tentam complicar as coisas...